5 erros que todo brasileiro comete no inglês. Uso do pronome it. Nós estamos muito acostumados com frases em que o sujeito é inexistente, como quando você diz que está chovendo hoje. Ao falar em inglês, dá aquela vontade de traduzir a frase apenas para It's raining today. Porém, não. O inglês não permite que as frases sejam escritas dessa maneira. É preciso usar o pronome it. It is raining. Ele não tem nenhum valor semântico na frase, e ela continua dizendo que está chovendo. Mas ele precisa estar lá. Não pode esquecer, hein? Dupla negação. No português é muito comum encontrar frases com 2 palavras negativas, como eu não vou a lugar nenhum. Mas no inglês isso não funciona, e as 2 negativas se anulam. I am not going nowhere. Ou você coloca a negação no verbo, I'm not going anywhere, eu não vou a lugar algum, ou pode pôr em outra parte da frase, I am going nowhere, eu vou a lugar nenhum. Por isso é tão importante diferenciar as palavras positivas das negativas nesses casos. Entonação nas perguntas. Quando falamos, nós mudamos a entonação na hora de fazer uma pergunta em português. Não é mesmo? No inglês, apesar de as mudanças na ordem de algumas palavras e o uso de verbos auxiliares já indicarem o teor interrogativo, há 2 tipos de entonação bem marcados usados em 2 tipos diferentes de perguntas. Quando a pergunta busca só uma resposta afirmativa ou negativa, a voz deve ser mais forte, subir, no final da frase. Do you like to travel? Você gosta de viajar? No, not much. Não, não muito. Is she going to meet us? Ela vai nos encontrar? Yes, she is. Sim, vai. E quando a resposta desejada for alguma informação, a voz vai sair menos destacada, vai descer no final. Where do you live? Onde você mora? Em São Paulo. Em São Paulo. What do you do on weekends? O que você faz nos fins de semana? I usually watch movies and go out with friends. Geralmente assisto a filmes e saio com os amigos. Colocar sons vogais no final das palavras. Nós temos muita dificuldade em pronunciar o som seco das palavras que terminam com consoantes, como, por exemplo, dog, cachorro. Muitas palavras do português terminam com sons de vogais, por isso a gente tende a falar dog. Em alguns momentos, isso pode causar confusão, já que o inglês utiliza a letra Y para transformar substantivos em adjetivos, como em dust, poeira, dusty, empoeirado, ou salt, sal, salty, salgado. Traduzir de maneira literal. Pensar primeiro no português e depois traduzir para o inglês pode até funcionar em alguns casos no comecinho dos estudos, mas depois é só uma armadilha. A tradução literal não dá certo em muitos casos, seja por conta de palavras e expressões que não são o que parecem, seja porque ela não é a linguagem mais adequada em uma situação. Imagine que você está num restaurante e faz o pedido. I want a chicken salad, please. Eu quero uma salada de frango, por favor. Em português, a frase está correta, tudo certinho. Mas em inglês soa meio esquisita. O verbo to want até significa querer mesmo, mas é um querer muito mais forte, que deve ser utilizado em outros contextos, e não apenas para pedir algo num restaurante. Nesses casos, você pode dizer Can I get a chicken salad, please? Pode me trazer uma salada de frango, por favor? Quer outro exemplo? Em português, perguntamos Quantos anos você tem? Mas em inglês, a frase é How old are you? Bem diferente do que seria a tradução literal. How many years do you have? Que não faria o mínimo sentido para os falantes nativos. Portanto, evite as traduções literais. O melhor mesmo é aprender a maneira mais adequada para cada situação. Para isso, assista filmes, leia livros e ouça músicas. Assim você consegue ter contato com diferentes contextos em inglês e expandir o seu vocabulário.